Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem? Bom, vamos começar nossas aulas agora sobre substâncias puras, né, e misturas. Como definir cada uma delas, né? Primeiro começando por substâncias puras. Bom, substâncias puras são aquelas que têm propriedades físicas bem definidas, como ponto de fusão. O que é o ponto de fusão da substância? O ponto de fusão de um material é a temperatura no qual aquele material passa do ponto do estado líquido para o estado sólido, ou do estado sólido para o estado líquido. Tudo bem? Bom, outra propriedade física bem definida que uma substância tem é o seu ponto de ebulição. Que bem, o que é o ponto de ebulição de uma substância, ou de um material? Né? É a temperatura no qual a gente tem a transformação do estado líquido para o estado gasoso, ou o estado gasoso para o estado líquido. Tudo bem? Vou colocar aqui para o estado do ponto de fusão, né? Que é do estado sólido para o líquido, ou do líquido para o sólido. É a temperatura em que nós temos essas transformações, né? Essas mudanças de fase. Tudo bem? E bom, uma outra propriedade física bem definida de uma substância pura pode ser também a densidade. Densidade daquele material. Tendo bons. Quando nós temos um material, né, um material com propriedades físicas bem definidas, como ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade, nós temos uma substância pura. Tudo bem? Então, bom, substâncias puras podem ser representadas por fórmulas químicas. Por exemplo, uma fórmula química muito comum, né, acho que até quem não estudou química já viu isso na vida, né, que é a da água, né, que é H2O. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa fórmula química, né? Aqui, na aula passada sobre leis ponderais, nós falamos sobre leis ponderais e o modelo de Dalton, né? Nós falamos sobre o conceito de elemento. Bom, na água, nós temos aqui, nós temos dois elementos, né? Nós temos o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. O que significa esse 2 aqui na frente do hidrogênio? Significa que nós temos dois átomos de elemento hidrogênio, porque esse 2 está na frente, né? Está no lado direito do hidrogênio, e apenas um átomo de oxigênio. Tudo bem? Quando tem apenas um átomo de um elemento, nós não colocamos, deixamos ele implícito, sabe? Que tem apenas um átomo de hidrogênio só. Tudo bem? Bom, vamos pegar agora um outros elementos, exemplos de substâncias puras, né? Por exemplo, nós temos o sal de cozinha, né? O cloreto de sódio, NaCl. Nós temos um átomo de sódio, um átomo de elemento sódio, né? E um átomo de elemento cloro. Podemos pegar o gás cloro, não, o gás oxigênio. Bom, nós temos dois átomos do elemento oxigênio. Podemos pegar o ácido sulfúrico, H2SO4. Bom, nós temos aqui três elementos, né? Temos o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio, onde nós temos dois átomos de oxigênio, de hidrogênio, desculpa, dois átomos de hidrogênio, um átomo de enxofre e quatro átomos de oxigênio. Tudo bem? Bom, nós temos também o bromo Br2, né? Dois átomos do elemento bromo. E, bom, vamos pegar um exemplo de que já viu mais para frente o que são gases nobres, né? Mas pegar o exemplo do hélio, onde nós, nesse caso aqui, né, o gás hélio, ele tem apenas um átomo, tipo, ele é representado apenas por um átomo de hélio, do elemento hélio. Tudo bem? Então, bom, seria representar uma substância simples, uma substância pura, né? Através de fórmulas químicas, onde na qual nós mostramos quais elementos que formam essa substância pura, né? E quantos átomos tem de cada elemento. Tudo bem? E lembrando, sempre que nós não temos um número na frente do átomo, significa que tem apenas
um átomo daquele elemento em si. Por exemplo, no caso da água, né, nós temos 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Tudo bem? Então, bom, vamos continuar. Bom, as substâncias puras elas são definidas em dois tipos. Nós temos as substâncias simples e as substâncias compostas. Faltou um S aqui. Substâncias compostas. Como definir cada uma delas? Bom, as substâncias simples elas são aquelas que têm apenas um elemento. Elas são compostas apenas por um elemento. Por exemplo, o gás hidrogênio. Ele é formado por dois átomos do elemento hidrogênio. O gás oxigênio, o gás cloro, o gás hélio, que nós vimos lá na frente, né, que embora tenha apenas é formado apenas por um átomo de hélio, mas, bom, tem apenas um elemento, né, apenas o elemento hélio, e assim por diante. Tudo bem? Assim por diante. Então, substâncias simples são aquelas que são formadas apenas por um elemento. Não importando quantos átomos daquele elemento tem. O que importa é que tenha apenas um elemento para se caracterizar uma substância simples. Tudo bem? E, bom, o que é uma substância composta? Bom, substâncias compostas são aquelas que têm mais de um elemento. Por exemplo, a água, H2O. Nós temos dois elementos, né? Nós temos o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. Nós vimos lá em cima o ácido sulfúrico, H2SO4. Nós temos três elementos, o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Bom, podemos pegar o metano, CH4, e assim por diante. Bom, uma coisa que você tem que tomar cuidado, que é não confundir elemento com número de átomos, tudo bem? Por exemplo, vamos pegar o caso da água. A água, H2O, ela tem dois elementos, tem o hidrogênio e o oxigênio. Mas nós temos três átomos nesse caso, né? Porque dois são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, tudo bem? No caso do ácido sulfúrico, nós temos três elementos, né? Temos o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Mas nós temos dois átomos de hidrogênio, um átomo de enxofre, 3, mais 4 átomos de oxigênio, 7. Tudo bem? Assim como no caso do metano, nós temos dois elementos, o carbono e o hidrogênio, e 5 átomos, né? Sendo deles 4 do oxigênio e 1 de carbono. Tudo bem? Então, bom, substância simples, mais uma vez, né? É aquela que tem apenas um elemento, não importando quantos átomos aquele elemento tem, assim como substância composta, quando nós temos mais de um elemento, dois ou mais. Tudo bem? Não importando quantos átomos tem de cada elemento. Bem, agora tem a pergunta. E se nós tivermos um sistema, né, em que nós temos mais de uma substância? Por exemplo, tivemos duas ou mais substâncias. O que isso caracteriza? Nós temos uma substância pura ainda? No caso, não. Essa aqui seria a definição de misturas. Misturas são quando nós temos mais de uma substância simples, uma substância pura. Mais de uma substância, de uma substância. Não importa se ela é uma substância simples ou pura. Temos mais de uma substância no sistema, nós temos misturas. Bom, para nós, e misturas elas são definidas em dois tipos, né? Uma coisa que é importante falar também é que misturas elas não têm propriedades físicas bem definidas, que é o que caracteriza substâncias, né? Enquanto substâncias elas têm ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, bom, tem propriedades físicas bem definidas, as misturas não têm, pelo fato de serem combinações, né, de substâncias puras, no caso simples ou compostas, tanto faz, tudo bem? E bom, as misturas elas são subdivididas em dois tipos.
Mas para definir os dois tipos de misturas, nós temos que definir um outro conceito que nós chamamos de fases. Fases do sistema. Tudo bem? Bom, o que é a fase de um sistema? A fase de um sistema, ela é as partes uniformes que você tem daquele sistema, né? Então, toda parte uniforme nós chamamos de uma fase. Se nós tivermos uma separação de partes uniformes diferentes, nós temos mais de uma fase. Vamos ver alguns exemplos aqui, para mais fácil de ver. Bom, peguei 5 exemplos aqui, né? Mas vamos definir o número de fases de cada uma delas, tudo bem? Por exemplo, se eu pegar água pura, né? Aqui nós temos nós podemos ver que não tem, tipo, ela é totalmente homogênea, né? Tipo, ela é totalmente uniforme no ponto de vista que podemos ver, né? Não tem nenhuma separação aqui. Então, bom, isso aqui caracteriza apenas uma fase. Aqui nós temos uma fase. Bem, no caso aqui de água com açúcar. Bom, aqui nós temos duas substâncias puras, né? Nós temos a substância água e a substância açúcar. Mas, bom, nós sabemos que misturar água com açúcar, se não botar muito açúcar, né, não saturar a quantidade de água que nós temos, né, ela fica homogênea. Tipo, nós não vamos ver açúcar nesse sistema. Então, bom, embora nós temos mais de uma substância nesse sistema, né, no caso tem uma mistura, não temos separação nenhuma, né? É totalmente uniforme aqui. Então, aqui continua sendo apenas uma fase. Vamos pegar agora o exemplo de água com gelo. Bom, gelo é água no estado sólido. Só que, bom, para o conceito de fase, não importa se nós temos a mesma mistura, a mesma substância, substâncias diferentes no sistema. O que importa é que nós temos uma separação, podemos identificar uma separação clara no sistema, né? E no caso nós podemos identificar, né? Que aqui nós temos uma parte uniforme, a parte líquida, né, da água, né? Da água líquida, e o gelo representa outra parte uniforme. Então aqui não temos uma fase só, agora temos duas fases, né? A parte da fase da água líquida, que é a parte uniforme, e uma outra parte uniforme, que é da água sólida ou do gelo, né? Então aqui nós temos duas fases. Tudo bem? Repetindo, né? Mesmo o gelo sendo água no estado sólido, o que importa é a uniformidade do sistema, né? Aqui, essa parte da água sólida não é uniforme em relação à parte da água líquida. Então, por isso nós temos duas fases, a parte da água líquida e a parte da água sólida. Tudo bem? Então vamos continuar. Bom, novamente, água mais areia, né? Nós temos aqui mais de uma substância. E bom, aqui nós temos a parte da água líquida uniforme em cima, né? E no fundo do copo, do recipiente, nós vamos ter areia. Então, bom, aqui nós temos uma fase, aqui nós temos outra fase. Então, nós temos aqui duas fases aqui. Temos duas fases. E bom, vamos pegar o caso aqui, né, de água, areia e gelo. Bom, vamos identificar cada fase desse sistema, né? Aqui em cima nós temos o gelo, aqui nós temos uma fase, logo embaixo nós temos a água líquida, né? Então nós temos a segunda fase. E bom, embaixo, opa, ficou muito ruim. Aqui embaixo nós temos outra fase, que é a fase da areia, né? Então aqui nós temos, bom, uma, duas, três, temos três separações, três fases. Opa, três, quatro. Temos três fases. Tudo bem? Então, bom, fase ela é a parte uniforme do seu sistema. Se você tem uma outra uniformidade, você tem uma outra fase. Se a gente tem uma separação de uniformidades, né, nós temos fases diferentes. Tudo bem? Então, bom, agora que nós conceituamos o que são fases do sistema, né, podemos ver os tipos de misturas, os dois tipos de misturas existentes. As misturas elas são divididas em homogêneas e heterogêneas. Como podemos conceituar cada tipo, né? Mistura homogênea
Opa, mistura homogênea são aquelas que têm apenas uma fase. E, bom, heterogênea são aquelas que têm mais de uma fase. Tudo bem? Por exemplo, vamos pegar tipo exemplos de misturas homogêneas. Bom, podemos pegar água e sal, água e sal, água e açúcar, como nós vimos lá em cima, né? Água e açúcar, água e álcool, e bom, essa aqui é importante falar que são misturas gasosas. Vamos lá. Bom, isso aqui é importante. Bem, misturas gasosas, não importa o tipo de gás, a quantidade de gás que você tem, quantos gases diferentes você tem, sempre que você misturar gases, eles vão formar uma mistura homogênea. Você nunca vai ter uma separação de fase entre gases. Tudo bem? E bom, vamos pegar, por exemplo, de misturas heterogêneas. Podemos pegar, como nós vimos lá em cima, água e gelo, água e gelo. Vou pegar água e areia. Opa. Água e óleo. Água e óleo. E bom, temos duas aqui que são bem interessantes de colocar, que são, opa, o sangue e o leite. Bom, essas duas misturas aqui, por mais que elas pareçam ser homogêneas, caso você veja caso vocês vejam ela com microscópios, vocês vão perceber que tem diversas separações nelas. Tipo, a olho nu, elas vão aparentar falsamente que são misturas homogêneas, mas vendo com escalas maiores, né, vendo com zooms, com microscópios, você percebe que tanto o sangue como o leite são misturas heterogêneas. Tudo bem? Então, bom, vamos lá só para recapitular. Substâncias puras são divididas em dois tipos, né? As simples, que são compostas por apenas um elemento, e as compostas, que são compostas por dois ou mais elementos, né? Mais de um elemento. E, bom, misturas são combinações de substâncias, né? Substâncias puras, pode ser simples ou compostas, não importa, que são divididas em dois tipos. As misturas homogêneas, que têm apenas uma fase, e as misturas heterogêneas, que têm duas ou mais fases, né? Ou mais de uma fase, fica mais fácil assim. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Bom, gente, até a próxima então. Tchau, tchau.